E se algumas palavras ditas enquanto o seu filho dorme pudessem tornar as coisas mais leves? Mais leves para ele e talvez até para você. Existe uma prática conhecida como hipnose sistêmica ou hipnoconstelação, que utiliza o momento em que a criança está dormindo para oferecer palavras de amor, segurança, pertencimento e organização dos lugares dentro da família. E não, eu não estou falando de chegar do lado da cama e dizer: você vai obedecer, você não vai mais fazer birra, você vai ser bonzinho. Não é sobre controlar ou programar o comportamento da criança. É sobre vínculo e, principalmente, sobre lugar. Dentro do olhar sistêmico trabalhado nas constelações familiares, existe uma ordem importante entre pais e filhos. Os pais são os grandes e os filhos, os pequenos. E quando falamos eu sou grande, você é pequeno, não estamos falando da importância ou da superioridade. Estamos falando de responsabilidade. Eu sou a mãe. Eu sou a adulta. Eu cheguei antes. Minha filha chegou depois. Portanto, eu assumo aquilo que pertence a mim e permito que ela permaneça no seu lugar de filha. E por que isso é tão importante? Porque as crianças percebem muito do que acontece ao redor delas. Elas percebem quando a mãe está triste, quando o pai está preocupado, quando existe tensão, conflito ou qualquer coisa que não está bem dentro de casa. E por amor e pertencimento, uma criança pode começar a tentar ajudar, pode tentar não dar trabalho, pode querer fazer a mãe feliz, pode se preocupar demais com um dos pais, pode tentar proteger, pode assumir responsabilidades que ainda não pertencem a ela. E nós também podemos, sem perceber, colocar os nossos filhos nesse lugar. Quando nós dizemos: você é tudo que eu tenho, eu só tenho você, cuida da mamãe, não deixa a mamãe triste. Ou até quando compartilhamos com uma criança problemas e preocupações que pertencem ao mundo adulto. Por trás disso, a criança pode sentir: eu preciso fazer alguma coisa para que a minha mãe fique bem, para que meu pai fique bem. E é aí que entra uma das frases mais importantes dessa prática. Você não precisa cuidar de mim. Eu sou a mãe. Eu sou a grande. Eu cuido daquilo que pertence a mim e você pode simplesmente ser criança. Percebe o que acontece? Nós não estamos retirando o amor. Estamos retirando um peso que pertence a nós e não à criança. E talvez seja justamente aí que algumas coisas possam começar a ficar mais leves. Porque uma criança precisa sentir que existe um adulto cuidando daquilo que é grande demais para ela. Ela precisa poder brincar, aprender, errar, crescer e descobrir o mundo sem sentir que precisa salvar ou proteger alguém. Outro princípio importante do olhar sistêmico é o pertencimento. Toda criança precisa sentir: eu tenho meu lugar aqui. Um lugar que não depende de tirar boas notas, ser obediente o tempo inteiro, agradar os pais ou corresponder às expectativas da família. Por isso, algumas das mensagens dessa prática são muito simples. Você pertence. Existe um lugar para você nessa família. Você é amado, amada. Você não precisa ser perfeito para receber o meu amor. Você não precisa carregar as minhas dores para pertencer a mim. Essa última frase é especialmente importante, porque os nossos filhos podem nos amar tão profundamente e viver histórias diferentes da nossa. Podem prosperar onde nós tivemos dificuldades. Podem construir relacionamentos diferentes. Podem fazer escolhas que nós não fizemos. Podem ir mais longe. Eles não precisam repetir as nossas dores para continuar pertencendo à família. E permitir isso também é uma forma de amor. Agora existe um cuidado importante. Essa prática não deve ser utilizada como uma ferramenta para tentar controlar o comportamento da criança enquanto ela dorme. Então evite frases como: você não vai mais fazer birra, você vai obedecer, você não vai mais ter medo. Nada negativo. Porque quando existe um comportamento que está chamando a atenção, nós precisamos olhar para o que pode estar acontecendo com aquela criança. Às vezes, ela precisa de limite. Às vezes, ela precisa de acolhimento. Às vezes, alguma coisa na dinâmica familiar precisa ser revista. E existem situações em que é importante buscar acompanhamento profissional. Essa prática não substitui isso. O que nós podemos fazer é mudar a maneira de falar. Em vez de falarmos: você não vai mais ter medo, você deve dizer: eu estou aqui. Você é cuidado. Os adultos cuidam do que precisa ser cuidado. Em vez de dizermos: você vai parar de ter ciúmes do seu irmão,
você pode dizer: existe um lugar para você nessa família que ninguém pode ocupar. Em vez de dizer: você precisa ser mais confiante, você pode dizer: eu confio em você. Você pode aprender, tentar e crescer no seu próprio tempo. Percebe a diferença? Nós saímos do controle e entramos no vínculo. Agora, como fazer essa prática? Espere o seu filho dormir. Como uma referência prática, você pode esperar aproximadamente 1, 2 horas depois que ele adormeceu, quando é comum que ele já tenha passado pelas fases iniciais do sono e possa estar em uma fase mais profunda. Mas não precisa ficar presa ao relógio. O sono acontece em ciclos e varia de criança para criança. O importante é acolher um momento e que ele esteja dormindo tranquilamente. Antes de começar, respire. Eu diria que essa parte é tão importante quanto as palavras que você vai falar. Primeiro, ocupe o seu lugar. Eu, por exemplo, posso olhar para minha filha e internamente dizer: eu sou a mãe, eu sou grande. Você é a pequena. Eu assumo aquilo que pertence a mim. Depois disso, aproxime-se sem acordá-lo e fale baixo, devagar. Você pode dizer algo como: meu amor, eu vejo você. Você pertence. Você é amada, amado. Eu sou a mãe e eu cuido daquilo que pertence a mim. Você não precisa cuidar de mim. Você não precisa carregar as minhas preocupações ou as minhas dores. Você pode simplesmente ser criança. Pode brincar, aprender, errar, crescer no seu próprio tempo. Você tem um lugar nessa família que é somente seu. Eu confio em você. Você pode fazer diferente de mim. Você pode encontrar o seu próprio caminho. E tem a minha bênção para seguir para a vida. Depois disso, deixe a criança continuar dormindo. Você não precisa esperar nenhuma resposta. E existe uma parte muito interessante nesse exercício. Enquanto você fala com seu filho, sua filha, algumas dessas frases podem tocar você. Talvez você diga: você não precisa cuidar de mim. E percebe que de alguma maneira vinha colocando seu filho nesse lugar. Talvez diga: você pode fazer diferente de mim, e percebe o quanto é difícil permitir isso. Talvez perceba que alguma dessas frases eram coisas que você mesmo gostaria de ter ouvido dos seus pais. Observe, não para se culpar, mas para ganhar consciência. Porque esse exercício também pode nos fazer olhar para o lugar que estamos ocupando como pais. E por quanto tempo fazer? A recomendação dentro dessa prática é repetir durante 21 dias. A repetição é importante quando nós queremos consolidar novas experiências e novas formas de nos relacionarmos. Então a proposta é criar essa continuidade durante 21 noites. Mas use isso como uma recomendação, não como uma obrigação. Se uma noite não for possível, isso não significa que você perdeu tudo e que você precisa começar novamente. Simplesmente retome. E não transforme esses 21 dias em um teste para ver se seu filho vai obedecer mais, fazer menos birra ou acordar diferente. Observe o processo como um todo. Observe o seu filho, observe a relação entre vocês e, principalmente, observe você. Porque talvez uma das mudanças mais importantes aconteça justamente quando você começar a perceber: isso pertence ao meu filho ou pertence a mim? Isso é responsabilidade dele ou minha? Eu estou ocupando o meu lugar de adulta ou esperando que o meu filho cuide de algo por mim? Se você gostou dessa prática, eu preparei uma carta completa para facilitar esse momento. Você não precisa decorar frases nem pensar todas as noites no que dizer. É uma carta que você pode imprimir, deixar próxima à cama e simplesmente ler para o seu filho durante esses 21 dias. Se você quiser, também pode complementar com frases que você sinta no seu coração, que sejam necessárias para você e para o seu filho. Se você quiser receber essa carta, meu WhatsApp está na descrição desse vídeo. Me envie apenas a palavra filho e eu vou saber exatamente o material que você está procurando. E eu quero terminar deixando uma frase para você guardar. Eu sou a mãe, pai. Eu sou a grande. Você é meu filho, minha filha. Você é pequeno. Eu cuido daquilo que pertence a mim. Você não precisa carregar por mim. Você pertence. Você é amado, amada. E tem a minha bênção para seguir para a vida. Porque quando o adulto assume aquilo que é do adulto, a criança pode ter mais espaço para fazer aquilo que deveria ser natural para ela. Simplesmente ser criança.